Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Mais uma semana nós estamos começando, mais um domingo na presença do Senhor. Que bom que nós temos vida e saúde para isso, para nos reunirmos nesta manhã, num dia tão bonito e tão agradável, para buscarmos ao Senhor. Nós vamos adorá-lo e também vamos ouvir a sua voz. Hoje nós temos a certeza de que Deus falará conosco, irá nos instruir, nos corrigir e dizer aquilo que nós, nesta manhã, precisamos ouvir. Engraçado que nós estávamos aqui para começar a transmissão e a gente consegue olhar ali as pessoas se comunicando, né, dando bom dia, e que saudade que dá de estarmos todos juntos, não é? De nos encontrarmos, e esse bom dia ser ali ao vivo, todos juntos, que vontade que dá de estarmos assim, juntos, na casa do Senhor, na presença do Senhor. Sabemos que esse tempo vem das mãos do Senhor e do seu querer, daquilo que Ele mesmo tem para todos nós, e por isso pedimos a Ele todos os dias, para que mesmo nesses dias tão difíceis em que nós ficamos assim, distantes, o Senhor continue falando conosco, nos instruindo e nos abençoando. Hoje é domingo, hoje nós vamos começar a nossa escola dominical no dia do Senhor, o dia que pertence a Ele, num dia em que nós clamamos a Ele para que os nossos pensamentos e o nosso coração estejam voltados somente para a adoração do Senhor. Eu quero convidar você para fechar os seus olhos e nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos guarde, que nos direcione, que tire tudo aquilo que nos impede a comunhão com o Senhor e com a sua palavra. Então, aí na sua casa mesmo, eu quero pedir a você que feche os seus olhos e nós vamos orar neste momento. Querido Senhor, nós estamos na tua presença e sabemos que o Senhor está conosco. É certo que não estamos na tua casa, mas onde nós estamos, a casa é do Senhor. O Senhor habita entre nós, o Senhor está sempre entre nós. Por isso nós adoramos a ti, por isso nós te buscamos, por isso nesta manhã nós damos honra, glória e louvor ao teu nome. Obrigada por mais uma manhã que o Senhor nos dá, em que podemos levantar das nossas camas e te buscar, e daqui a pouco ouvir a tua voz e falar com o Senhor. Pedimos, Pai, para que neste momento o Senhor olhe cada pessoa que está nos ouvindo e o Senhor esteja com cada família que se reúne nesta manhã para te buscar. Senhor, nos abençoe de acordo com a tua vontade, dá-nos aquilo que nós precisamos, do que nós necessitamos, e sabemos que assim estaremos sempre bem e o Senhor estará sempre conosco. Abençoe as nossas famílias, Pai. Abençoe os nossos maridos, aqueles que sustentam os lares, abençoe aqueles que trabalham, as suas mãos para o trabalho. Abençoe os nossos filhos nesse período, dê a eles sabedoria também para os estudos e nos abençoe a todos, para que possamos estar sempre unidos ao Senhor. Fica conosco durante esta manhã, ensina-nos mais uma porção da tua palavra e que a sua palavra nos transforme. Obrigado por esta escola dominical, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar um cântico agora, e é um cântico que nós ensinamos aqui mesmo na nossa escola dominical, um cântico que se chama Salvador Maravilhoso.
É um cântico do nosso irmão Gerson Borges, tem uma letra muito bonita, é uma letra em que nós realmente adoramos o nosso Deus, dizemos a Ele o que Ele é. Então, eu gostaria de convidar você para cantar conosco esta música, Salvador Maravilhoso. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar, morto para nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo andar, por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Pai poderoso, infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar, por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar, por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Em meio às nossas fraquezas, nós vamos buscar ao Senhor. Que isso seja tão verdade para nós todos os dias, né? Que em meio às nossas dificuldades, às nossas tristezas, angústias, às nossas fraquezas, nós possamos buscar ao Senhor a sua face, a sua palavra. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no Salmo de número 77. Hoje nós vamos ler o Salmo 77. Isso significa que nós, até aqui, já lemos 77 salmos deste livro tão rico, não é? Salmo de número 77 é mais um salmo escrito pelo nosso irmão Asaf, e nós vamos ler juntos este salmo que a Sociedade Bíblica do Brasil colocou como título As Grandes Obras e a Misericórdia de Deus. Salmo de número 77. Vamos ler então. Diz assim:
Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixes pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito prescruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas e da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. O ribombar do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, e a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo, tu o conduziste, como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. O versículo, a partir do versículo 11, esse salmista vai dizendo que em meio à angústia e coisas que têm acontecido a ele vai se recordando dos feitos do Senhor, se lembrando das maravilhas da antiguidade, daquilo que o Senhor havia feito no passado. Ele considera as obras do Senhor e aí ele diz, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Em meio às nossas fraquezas e às nossas dificuldades, se nós abrirmos a palavra do Senhor e olharmos e observarmos aquilo que o Senhor fez até hoje, nós veremos as maravilhas do Senhor e com certeza poderemos nos alegrar e nos encher novamente de esperança. Há um hino do nosso inário, o hino de número 33. É um hino que a gente canta bastante na nossa igreja. E o coro deste hino diz que no céu e na terra, que maravilha vai operando o poder do Senhor. Das maravilhas é sempre a maior, o amor aos homens perdidos. Que o nosso louvor e a nossa busca sejam sempre dadas a este Deus, que de todas as coisas e de todas as maravilhas, ele é sempre a maior. Nós vamos cantar então o hino de número 33, Maravilhas Divinas. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai,
com um coração transbordante de graças, seu grande amor, todos vinde louvai. Do céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. Do céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. Do céu na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Amém. Muito bem. Nós vamos passar aqui aos momentos de avisos, alguns pedidos de oração, e logo depois nós vamos, então, passar a nossa aula do livro do Apocalipse. Todos os domingos, as crianças da nossa igreja também estão recebendo a aula para compartilhar, os pais compartilhar com as crianças, não é? Hoje, geralmente, nós colocamos para os pais logo pela manhã, mas os computadores aqui da casa já estão cansados de tanta transmissão e a gente teve um probleminha para postar, então nós vamos colocar o vídeo das crianças logo após a nossa escola dominical aqui, tá ok? Muito bem. Esta semana, aqui nas nossas anotações, nós tivemos apenas uma aniversariante, que é ali da nossa igreja, e quem fez aniversário essa semana foi a Jo, a Jocelene. Nós louvamos a Deus pela vida da Jo, uma pessoa tão carinhosa, tão simpática, tão amorosa, uma serva do Senhor, né? Então, nós louvamos a Deus pela vida da Jo, que fez aniversário esta semana. Se você fez aniversário ou aniversário de casamento, que o Senhor te abençoe, te guarde, derrame sobre você bênçãos e a graça do Senhor. Nós vamos continuar orando, irmãos. Esta semana, a nossa querida Neuza, que está conosco aqui nesta manhã,
passou por um especialista, não é? E ela vai fazer uma cirurgia, vai se submeter a uma cirurgia, foi o mais indicado para o caso dela, e nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que pode ser o melhor médico aqui da nossa região, o Senhor ainda assim está acima dele. O nosso Deus é poderoso, não é? E pode fazer todas as coisas, aliás, muito mais do que aquilo que nós pedimos. O que nós temos clamado ao Senhor é para que Ele conduza toda a cirurgia e todo o tratamento da Neuza, e que a Neuza em breve esteja novamente gozando de saúde, de paz e de alegria. Não se esqueçam de orar, então, pela Neuza. Nós continuamos orando pelo Jura, que está terminando já o tratamento. Nós continuamos orando pelo seu Benhura, a dona Rose. Nós continuamos orando pela Vanilde, pelo Marcos Lago, por todos aqueles que são ali da nossa igreja, pessoas também conhecidas que estão passando por dificuldades, nós continuamos orando. Se você se lembrar, no grupo de WhatsApp da nossa igreja, do WhatsApp, ali no grupo da igreja, nós não conseguimos enviar mensagem, né? Ali pelo grupo, só o administrador que faz isso. Mas nós ali temos o contato de todas essas pessoas. Então, quando a Tânia coloca o recado de alguém que está fazendo aniversário, ou o pastor, ou eu coloco, você pode pegar o número dessa pessoa e conversar com ela. Então, mandar um recadinho ali para a Jô, falar um pouquinho com a Neuza, não é? Dar um oi para a dona Rose, e assim nós podemos estar juntos, não é? Então, faça isso. A internet também é para ser usada desta maneira. Muito bem. Há alguns domingos, o culto à noite, o culto vespertino, já voltou a ser presencial. E nós estamos nos preparando para a volta da escola dominical. Então, daqui a 2 domingos, assim como fizemos com o culto à noite, no segundo domingo de novembro, a escola dominical também passará a ser presencial, às 9 da manhã. Nós teremos, então, a alegria de poder ir à casa do Senhor para buscá-lo e para aprender também. Então, você já vai se preparando, não é? Você que pode estar na igreja, a volta da nossa escola dominical no domingo também, horário de do estudo bíblico, tá ok? Nós vamos, então, orar, nós vamos agradecer ao Senhor por mais este domingo e pedir a Ele que continue a falar conosco e a nos ensinar. Quero pedir para que você feche os seus olhos e nós vamos assim orar pedindo ao Senhor que nos abençoe e nesta aula que teremos. Vamos orar, irmãos? Querido Senhor, o nosso dia, esse dia é todo seu. Por isso buscamos a Ti, clamamos a Ti por tantas coisas. Nos alegramos e bendizemos o Teu nome pela Tua graça que é sobre nós. Te agradecemos, Pai, pela nossa igreja. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Temos visto a Tua boa mão sobre nós. Temos recebido novos membros e o Senhor tem nos abençoado. No domingo passado, assim como no outro, a nossa igreja tem recebido visitantes, pessoas à procura e em busca da Tua palavra. Continue a nos abençoar, Pai, porque isso é prova do Teu amor e da Tua misericórdia. Pedimos agora para que o Senhor continue a abençoar a vida da Jô. Muito obrigada, Pai, pelo Senhor ter nos feito conhecer esta amiga, esta serva do Senhor. Obrigado pela vida dela, que o Senhor continue a abençoando em todas as coisas, em todas as áreas de sua vida. A nossa igreja se alegra muito com a vida da Jô e de sua família no meio de nós.
Também continuamos a clamar ao Senhor pela vida da Neuza, esta irmã que nós tanto amamos. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor cuidou dela até aqui, o Senhor cuidará dela todos os dias. Sabemos que a vida da Neuza está em suas mãos. Cada parte do tratamento, cirurgia, cada medicação, o Senhor tem cuidado de tudo. O Senhor jamais a abandonou. Pedimos para que o Senhor continue a fazer isso. Mas, acima de tudo, Pai, que o Senhor dê a ela paz e tranquilidade, a espera e a esperança de que o Senhor está com ela todos os dias. Abençoe assim também todos os irmãos da nossa igreja, todas as crianças, os jovens, os adolescentes, para que todos nós sigamos juntos na busca pela Tua palavra. Fique agora conosco durante a exposição da Tua palavra e que possamos aprender mais uma porção de Ti. Obrigada por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos para mais uma aula. Logo depois, essa aula, ela já está disponível no YouTube e também no Facebook, caso você queira compartilhar ou rever. Que Deus abençoe, que você tenha um excelente domingo e até a próxima. Vamos continuar a nossa escola dominical, dando um bom dia a todos vocês. E é uma grande alegria e satisfação sempre poder estudar a palavra do Senhor. Não podemos abrir mão desta grande bênção para a nossa alma, né? Em momentos como este do domingo, tornam-se realmente muito especiais para nós. Nós não podemos nos esquecer disso. Alguns irmãos do passado chamavam este tempo de domingo, de dia do Senhor, chamavam de feira da alma. Momento em que nós captamos aqui todos aqueles nutrientes necessários para a nossa alimentação espiritual. E assim, nós estamos outra vez reunidos na escola dominical, como você ouviu aí nos avisos, né? Talvez as duas últimas totalmente transmitidas, porque o nosso intento é, no segundo domingo de novembro, fazer a nossa escola dominical também presencial, e assim fazer essa volta aos trabalhos com a graça, a proteção e a permissão do nosso Deus. Hoje, então, nós vamos terminar o nosso estudo sobre as cartas às igrejas da Ásia, registradas no livro do Apocalipse. É a nossa última carta hoje, a sétima igreja, a igreja de Laodiceia. Então, eu peço a você que abra a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 3, e nós vamos ler a partir do versículo 14. Apocalipse 3, verso 14. O título da aula hoje é este: Laodiceia, miséria espiritual real. E também veremos que o Senhor Deus oferecerá a sua graça disciplinando amorosamente aquela igreja. É a última igreja das 7 a quem o Senhor Jesus mandou o apóstolo João escrever tudo aquilo que ele via, tudo aquilo que ele ouviu, para que estas igrejas fossem, então, exortadas, confortadas e voltassem, algumas delas voltassem aos caminhos
do início da sua carreira cristã, e outras que permanecessem numa vida de perseverança na caminhada cristã. Então vamos ler aí o que nos diz Apocalipse 3, a partir do verso 14. A palavra de Deus nos diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus, te agradecemos por alimentar a nossa alma, fortalecer a nossa fé. Em um dia como o de hoje, um domingo, e um dia também como o de hoje, um dia muito bonito. Te louvamos por isso, porque os nossos olhos podem contemplar as tuas maravilhas, tanto reveladas na tua palavra, como reveladas na criação. Somos muito gratos ao Senhor por poder ver estas coisas e remeter glórias ao teu nome. Isso só é possível por causa da salvação em Cristo e pela direção do Espírito Santo. Nós te agradecemos, Senhor, por todas estas bênçãos e te pedimos que o Senhor nos ilumine agora o entendimento para que creiamos na tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de seguir com o nosso estudo, vamos recordar aquilo que aprendemos na semana passada, né? Vimos algumas coisas acerca da igreja de Filadélfia, uma igreja fiel ao Senhor, mesmo em meio à pouca força que tinha, o Senhor a viu fiel na manutenção da prática cristã e na preservação das verdades bíblicas em suas atitudes. E nós concluímos o nosso estudo da seguinte maneira: não devemos nos preocupar com a nossa relevância social, impacto cultural ou com a força da nossa igreja. É o Senhor Jesus quem abre portas e permite que, como igreja, passemos por provações. O importante em tudo isso é que nos mantermos fiéis como a igreja de Filadélfia e guardarmos a palavra de Deus, conservando a integridade diante do Senhor, servindo-o, ansiando pela renovação de todas as coisas. Nós tomamos aí as palavras do nosso irmão Mauro Filgueiras, que é o autor da revista, que a gente também está utilizando nesta série Breve Virá. E nós vimos na semana passada, meus irmãos, a fidelidade desta igreja ao Senhor, a fidelidade da igreja de Filadélfia, mesmo em meio a tantas dificuldades pelas quais ela passava, o Senhor promete deixar uma porta aberta diante daqueles irmãos, diante daquela igreja, para que eles, então, continuassem a sua caminhada. E esta porta ninguém fecharia. Ainda que aquela igreja tivesse pouca força, o Senhor ia adiante, o Senhor conduz os passos dos seus filhos. E hoje, como eu já disse, nós vamos concluir o estudo das 7 cartas. E aí, vamos fazer sempre aquele
aquele roteiro que temos feito, né? Então, a carta tem estas pontas, né? A inicial e a final. No verso 14 do capítulo 3, você acompanha aí comigo, ao anjo da igreja em Filadélfia, e aí vem a exortação lá no verso 19, corra seus olhos para lá. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Por fim, a carta termina com as promessas, né? Ao vencedor, e aí, utilizando as figuras do Senhor Jesus, a questão resume-se em que o vencedor conquistará a vitória final, retratada pelo Senhor Jesus com a possibilidade de se assentar no trono para reinar. Ilustrada pelo Senhor, esta é ilustrada pelo Senhor Jesus, a parte final de toda a história da redenção, né? Onde a conquista do Senhor Jesus, ou o domínio do Senhor Jesus sobre o império das trevas, que já foi consumado na cruz, é outra vez reafirmado quando agora, além dele, o seu povo, remido pelo seu sangue, também se assenta em lugares celestiais, né, vitoriosos, e também todas aquelas outras qualificações acerca deste reino glorioso de Cristo, né, e um deles é pôr todos os inimigos por estrado dos pés. Então, na vitória de Cristo, a igreja vence. Na vitória de Cristo, o seu povo também é vitorioso, né, inclusive sobre todos os inimigos. Poderíamos parar aqui com essa devocional, né? Mas vamos seguir na nossa aula. E, de fato, é uma grande bênção saber que em Cristo nós temos acesso aos méritos que nos salvam, que nos justificam, mas também aos méritos que Cristo nos concede por causa da sua vitória sobre a morte, sobre Satanás. Então, a nossa união com Cristo vai além, muito além do que a nossa justificação. Há outros tantos e maravilhosos benefícios. Hoje, então, nós vamos observar estas questões, a promessa que o Senhor faz ao vencedor. É muito provável que alguns de vocês estejam aí lendo o versículo de número 20 e se perguntando, o que será que o pastor vai falar desse versículo? Fica esperto aí que eu vou falar algumas coisas, tá bom? E talvez não sejam aquilo que você esperava. Então, fica esperto aí. Muito bem, vamos falar um pouquinho da cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia ficava no vale do rio Lico, próximo a Colossos e Hierápolis. São cidades que o leitor do Novo Testamento, né, o leitor atento do Novo Testamento, conhece essas cidades porque fazem parte tanto da igreja cristã, né, que começou pelo ministério dos apóstolos, em especial nessa região do apóstolo Paulo, mas também essas cidades são conhecidas por causa das rotas, das viagens missionárias que o apóstolo Paulo e seus companheiros fizeram ao longo da sua caminhada. Então, essas duas cidades em especial, você já sabe, você já leu o Novo Testamento e sabe que elas são citadas ali. É interessante também notar que na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, os laudicenses são citados, né? E muito provavelmente por causa desta proximidade e da influência ou falta de influência de toda aquela região que sofria falso ensino, né, dos judaizantes, isso também, por assim dizer, atingia a região de Laodiceia. Um pouco mais sobre a cidade, o seu nome foi dado por Antíoco II em homenagem à sua esposa, um imperador grego aqui. O nome dela era Laodice. A cidade foi conquistada pelos romanos em 133 a.C. E aí preste atenção, porque esse é um dado contextual, mas que é utilizado pelo Senhor Jesus Cristo na carta que ele envia. Havia na cidade também uma escola de medicina que se especializou no cuidado dos olhos.
Lá, eles desenvolveram um colírio eficaz para a infecção nos olhos, conhecido popularmente como pó frígio. Com tantos recursos, os laodicenses se orgulhavam da sua riqueza. Então, a questão aqui que será abordada pelo Senhor Jesus é o orgulho daquelas pessoas, né? Daqueles crentes da igreja, que tomados também, muito provavelmente, pelo orgulho da cidade, orgulho da cultura, foram contaminados com isso, e o que interferiu no relacionamento deles com o Senhor Deus. Então, o foco que o Senhor Jesus dará em sua carta à igreja de Laodiceia é o orgulho destes crentes. Vou falar de novo, orgulho destes crentes, porque isso tem relação com o versículo de número 20. Quando eu disse aqui do contexto que o Senhor Jesus vai utilizar na sua carta, e nós falamos dessa escola de medicina, veja só o versículo de número 18, que interessante. Como o Senhor Jesus, ele é um professor muito prático, muito certeiro nas coisas que ensina, e também por utilizar exemplos muito próprios das pessoas a quem ele direciona o seu ensino. Assim como nós tentamos usar várias ilustrações para dizer o que queremos, o Senhor Jesus também fazia com um propósito muito bem definido. Em outras palavras, meus irmãos, não havia condição de alguém não entender o que Jesus dizia. Só um fato apontava isso: a própria dureza do coração das pessoas, que revelava que elas não creriam jamais em Jesus Cristo. Não tem como não entender, porque o Senhor Jesus é muito claro, muito prático em seu ensino. Veja o versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E uma terceira coisa, o Senhor Jesus aconselha para que eles comprem. Veja que interessante, colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, o Senhor Jesus utiliza uma questão cultural da cidade, né, por causa da escola de medicina, e popularmente conhecido por esse descobrimento do colírio para os olhos, conhecido como pó frígio, e o Senhor Jesus utiliza isso no seu ensino. Compre de mim, não compre de outras pessoas. Não confiem no orgulho de vocês desta cidade. Adquiram em mim. Eu sou a fonte dos bens e dos benefícios que podem fazer com que a alma de vocês não pereça. Em outras palavras, e fazendo essas aplicações contextuais, isso que o Senhor Jesus quer dizer àquela igreja. Então, uma aí já fica anotada, tá bom? Anota aí o negócio dos olhos do versículo 18. Mas vamos fazer os destaques como temos sempre feito. Tem sim também algumas coisas na internet que você consegue observar, questões arqueológicas da cidade. Você já tem visto algumas imagens que eu coloco, né, nos slides até aqui, e esses 3 destaques que eu trouxe, e outros que ainda aparecerão nos próximos slides. Então vamos lá, alguns destaques sobre a igreja. Hoje nós vamos ler alguns textos conhecidos, sim, mas vamos ler alguns textos bíblicos para fazer assim a amarração dos pontos e para que o nosso entendimento seja mais claro. A autorrevelação de Cristo, aponta para sua fidelidade e sua integridade ao mesmo tempo, em que o posiciona como princípio de todas as coisas, não como parte da criação, mas como o próprio Criador. Cristo se revela a esta igreja desta maneira, apontando para a sua fidelidade, sua integridade, e demonstrando que ele é o Criador de todas as coisas. Veja lá comigo a continuação do versículo de número 14. Estas coisas diz o Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui a palavra amém serve como uma afirmação solene, um juramento solene, mas também tem a ver, e essa é uma palavra que também é utilizada no Antigo Testamento, para realçar essa ideia de verdade, de fidelidade. Então, tanto usando a palavra amém, quanto a expressão testemunha fiel e verdadeira, o Senhor Jesus aponta para esta ideia de fidelidade, de integridade. Isto é, ele não muda. A despeito das nossas ações, das ações da igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus não muda. E é por ser imutável que nós não somos mortos. Não é isso que diz o Senhor Deus ao seu povo por meio dos profetas. Porque eu não mudo, vocês não são consumidos. E é por causa desta fidelidade e da verdade da qual a fonte é o Senhor Jesus Cristo, que ele volta a essa igreja, mesmo em meio a tanto orgulho, a tanta hipocrisia, ele volta a essa igreja para exortar, para chamar ao arrependimento. É por causa da fidelidade do Senhor Jesus. Vamos nos lembrar que o próprio Deus disse ao seu povo várias vezes, e o povo reconheceu isso. Um dos reconhecimentos é o de Jeremias, no seu livro de Lamentações, onde ele reconhece isso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se toda manhã. Grande é a tua fidelidade, é a sua fidelidade, diz Jeremias, reconhecendo essa fidelidade do Senhor, a misericórdia dele baseada na sua fidelidade. Vamos ler então alguns textos, meus irmãos, acerca do posicionamento que o próprio Cristo dá sobre si, sobre a sua presença. Nós vamos lembrar aqui, por exemplo, de João 1, do 1 ao 3, onde vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio de todas as coisas foram criadas por meio dele. Agora, olhe comigo Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Do verso 1 ao verso 3. Que nos diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O Senhor Jesus Cristo é o princípio da criação, não por fazer parte dela e por ser o primeiro a ser criado, mas porque ele é a origem da criação de Deus, O nosso Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam envolvidos na criação de todas as coisas e estão envolvidos na sustentação de todas as coisas e estão também envolvidos na redenção do seu povo e por causa da redenção do seu povo, na restauração de tudo aquilo que eles criaram. Essa é a história bíblica, desde Gênesis a Apocalipse. Criação, providência, redenção e restauração de todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Verso 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E eu trouxe esse texto para que nós nos lembremos do fato de que Cristo já avançou um estágio pelo qual nós aguardamos avançar.
E é pelo fato de que ele já avançou é que nós temos esta esperança de poder avançar, que é ultrapassar, derrotar o poder da morte sobre todos os homens. Cristo morreu, pagando com a sua própria vida a dívida dos pecados do seu povo, mas não permaneceu na morte, ele ressuscitou. Então, aquilo que era o estágio final do pecado, que é a morte, né, que era este poder sobre os homens, o Senhor Jesus Cristo destrói esse poder, revertendo a ação do pecado no sentido de ressuscitar dentre os mortos. E é por isso que Paulo retrata o Senhor Jesus como sendo a primícia dos que dormem, apontando para o fato de que haverá mais pessoas que passaram pela morte, que também ressuscitarão como Cristo ressuscitou. Colossenses 1, do verso 15 ao verso 18, também um texto conhecido. Colossenses 1, do 15 ao 18, nos dizem assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Veja aqui de novo, esta ênfase que eu estou dando. Não que Cristo, ao dizer que ele é o princípio da criação, que ele é parte da criação. Pelo contrário, ele é a origem da criação. Todas as coisas foram criadas por ele e por meio dele e para ele. Versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Fiz este recorte porque o texto segue destacando outros atributos do Senhor Jesus Cristo que a gente deixa para um outro estudo. Então, meus irmãos, esta é a autorrevelação de Cristo à igreja de Laodiceia, que demonstra sua fidelidade, sua integridade e que ele é o princípio de todas as coisas, a origem de todas as coisas. Ele é o Criador. Seguindo, como nós já temos ressaltado, o orgulho e a hipocrisia daquela igreja são duramente confrontados, demonstrando que eles, na realidade, são totalmente miseráveis. Então, vamos lá para Apocalipse 3 e vejamos os versículos de 15, ou o versículo 15, 16 e 17. Veja só. Como de costume, o Senhor Jesus se direciona à igreja dizendo: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Aí dá para fazer alguma coisa com isso. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Essas palavras são duríssimas. Por quê? Eis a razão. Versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Veja que, a despeito de outras igrejas que estavam se associando a pessoas ímpias, a falsos mestres, aqui em Laodiceia, a questão está mais relacionada ao coração dessas pessoas. Sim, havia muito provavelmente ações e palavras que emanavam de um coração orgulhoso. Veja o que Jesus diz. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque você não é nem uma coisa nem é outra. Não é nem quente e nem frio. Não dá para ter uma... Não dá para fazer nada com você, porque você é morno. Então, eu estou a ponto de vomitar. Por quê? Qual é a razão?
É aquilo que procede de um coração orgulhoso, e o que Jesus nos mostra aqui é que naquela situação estava sendo manifestada por meio de palavras orgulhosas. Veja só, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Que coisa, não? Não é necessário nenhum tipo de ajuda para esta igreja de Laodiceia, porque estou rico e abastado. Muito provavelmente, como nós já vimos, temos uma passada rápida no contexto histórico da cidade, aqueles crentes estavam envoltos pelo orgulho da própria cidade, da própria região, do seu franco desenvolvimento, relacionado a questões acadêmicas, do conhecimento, e também de descobertas. Então, o orgulho também inflamou ou inflou o coração dos crentes de Laodiceia. Eles diziam serem ricos, eles diziam que não lhes faltava nada, e que eles também não precisavam de coisa alguma. Mas Jesus Cristo, que sonda os corações do seu povo, sabe o que vai no coração de cada um de nós. Ele mesmo diz, versículo 17 ainda: nem sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Num momento, as pessoas dizem que não precisam de nada, mas somente o Senhor Jesus Cristo sabe de tudo o que nós precisamos, das nossas necessidades, e Ele nos atende nestas necessidades. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Tudo vem das mãos dele. Não podemos, em nenhum momento, comprar ideias mundanas de autossuficiência, de provimento, num certo nível que nós não vamos precisar nem mais do Senhor Deus, nós temos tudo. Não podemos cair nessas ciladas e não podemos deixar o nosso coração se inclinar para estas coisas. Vou falar de novo da vacina, tá bom? Fica aí tranquilo, pode franzir a testa, coça, não tem problema. Mas tem muito crente achando que a salvação é a vacina. Isso é verdade, irmãos. Tem muita gente achando que é a vacina. Tendo a vacina, acabou, não tem mais nenhum tipo de problema. Todos os problemas do universo estarão resolvidos. Isso é uma grande mentira. É uma mentira de Satanás, para nos fazer achar que nós não somos dependentes de mais ninguém. É claro, tem pessoas que estão dizendo outras coisas, que de fato vocês são dependentes do Estado. O Estado compra as vacinas e obriga você a tomar, porque se você não tomar, você morre, ou você transtorna o Estado. Não é discurso político isso. Isso é no campo das ideias, meus irmãos. E estas ideias são confrontadoras com relação ao Evangelho, com relação à suficiência de Cristo e a nossa fé que é posta nele somente. Só deve ser colocada em Cristo e nenhuma coisa mais. Então, repassemos aí o nosso coração para não achar que somos como os laodicenses. Estamos tranquilos, abastados, ou não estamos sofrendo nenhum tipo de miséria, mas pelo contrário, o Senhor Jesus, que conhece e sonda o nosso coração, sabe quem de fato nós somos. Ele sabe. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, a partir do verso 13. Algo semelhante o Senhor Jesus já tinha dito aos seus discípulos, no sentido de que há um propósito para todos eles, e que se eles não cumprirem esse propósito, eles servem apenas para serem desperdiçados, dispensados, descartados. Versículo 13 de Mateus 5. Vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire,
mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não podemos, meus irmãos, cair na cilada que os crentes de Laodiceia caíram, de orgulho, de hipocrisia, né? E o Senhor Jesus os confrontou, porque ele conhece de fato o que vai em nosso coração. Mas este mesmo Cristo bendito, que confronta o coração e que revela de fato os desígnios do nosso coração, é também um Deus misericordioso, que atende o seu povo com graça. Veja que interessante. O Senhor Jesus dá um conselho àquelas pessoas. Volte os seus olhos lá para o capítulo 3 de Apocalipse, no versículo de número 18 agora. Depois de dizer que aqueles homens e aquelas mulheres da igreja de Laodiceia eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus, o Senhor Jesus diz assim: vem comprar de mim, eu tenho a solução para o problema de vocês. O problema de vocês é infelicidade, é miséria, é pobreza, é cegueira e é nudez. Mas eu tenho a solução. Tudo o que precisam está em mim. Veja só que interessante. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Não é qualquer tipo de ouro, que eles diziam ser ricos e abastados. Mas é um ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Veja como o Senhor Jesus faz os contrapontos. Ele diz que eles se achavam, mas não eram nada daquilo. E para cada uma das coisas que o Senhor Jesus apontou que eles eram, ele mesmo, o próprio Cristo, tem a solução para esses problemas. Compres de mim ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Para a tua nudez, compre de mim vestiduras brancas para te vestires, com o propósito de não mostrar aí a vergonha da tua nudez. E você que é cego, compre de mim colírios para ungir os olhos, a fim de que vejas. Porque eu, versículo 19, repreendo e disciplino a quantos amo. Que graça bendita do Senhor Jesus sendo demonstrada aqui diante de nós. Àqueles irmãos da igreja de Laodiceia, mas também a toda a sua igreja. Sim, nós temos pecados, nós temos áreas do nosso coração que para nós são inacessíveis, mas que o Senhor Jesus sonda no mais profundo. Há áreas do nosso coração que são terríveis, meus irmãos. Algumas ações e palavras que a gente tem, muitas vezes a gente não sabe de onde vem do nosso coração. Outras tantas, com as quais nós lutamos constantemente, procedem do nosso coração, que é enganoso. O Senhor Jesus sabe, e Ele oferta a sua graça, fazendo com que todas estas misérias da nossa vida sejam supridas e não nos falte mais nada. Esta é a grande bênção e o poder do Senhor Jesus Cristo. Ele aponta as falhas dos laodicenses, dizendo: vocês são pobres, miseráveis, vocês se acham ricos, mas não são. Então comprem de mim aquilo que vai enriquecer vocês. Ouro refinado pelo fogo. E estas expressões, ouro, ou colocadas na mesma frase, ouro refinado pelo fogo, tem a ideia de purificação, da fé purificada, do coração purificado pelo fogo, tirando todas as impurezas. É algo muito precioso, que é só o Senhor Deus que pode fazer no coração do crente, no seu processo de santificação, no seu processo de aperfeiçoamento à imagem de Cristo. Não é algo palpável, é algo espiritual, que nada neste mundo pode fazer, somente o Criador deste mundo. O dono do ouro e da prata é o único que pode nos dar um ouro puríssimo. Um ouro puríssimo, mas é um ouro que é no nosso coração, que deve ser colocado, entesourado
no nosso coração. Da mesma maneira, nossos pecados que mostram a vergonha de quem nós somos são cobertas pelas vestiduras brancas alvejadas no sangue do Cordeiro. É isso que vai ser dito ao longo do livro do Apocalipse. E do mesmo jeito também que a nossa cegueira espiritual, forçada por Satanás, é curada pela verdade do Evangelho, pela luz do Senhor Jesus Cristo. Visivelmente, nós conseguimos compreender isso na vida do apóstolo Paulo. Quando ele creu, algo como escamas caíram dos seus olhos. Da mesma maneira, isso acontece com todos nós. Tudo de que precisamos está em Cristo e tem a sua fonte em Cristo Jesus. E aí, ele faz duas exortações. Observe no versículo ainda de número 19. Ele diz: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Duas exortações, tendo como base o amor dele pelos seus filhos. Em outras palavras, o que Jesus diz é que ele não está falando isso de qualquer jeito. Ele só está falando estas coisas aos laodicenses, porque ele os ama. Veja o versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Senão, ele os entregaria à própria sorte. Leia depois Romanos 1, a partir do verso 18. Por causa dos seus pecados, Deus entrega pessoas às suas concupiscências. Mas aqueles a quem ele ama, ele repreende, ele disciplina. E o versículo 20, vai complementar esta exortação, dizendo: eu repreendo e disciplino a quantos amo. E verso 20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, vamos lá ao versículo 20, Você já estava esperando. Eu já disse isso na igreja algumas vezes e vou repetir. Este versículo 20 não é para descrentes. Isso não é um texto de evangelização. Jesus não fica batendo na porta de um descrente, pedindo para ele abrir, suplicando, implorando este favor daquela pessoa para que ele entre. Jesus Cristo não é um pedinte. Jesus Cristo é um Deus todo-poderoso, autossuficiente, que realiza a salvação na hora e da maneira como ele quer, em quem ele quer. E ainda hoje, esta mentira que é colocada como uma roupa de evangelho é dita nas igrejas, colocada em músicas. Tem uma música recente aí que fala que pode entrar na casa, está tudo preparado, nós deixamos ela prontinha para que você entre, fique à vontade, está tudo direitinho. Agora você pode entrar. Quando a gente não quer também, a gente nem canta essa música, a gente não quer que ele entre. O que Jesus diz com estas figuras de entrada na casa, ou de bater à porta e de cear com ele, é daquele coração que está endurecido, mas que é um coração crente. Lembrem-se daquilo que nós estamos estudando em João. Todos ouvem a voz do pastor Jesus? Não, somente as suas ovelhas. Somente o povo de Deus vai ouvi-lo bater à porta. E é somente o povo de Deus que vai abrir, porque ouviu a voz do seu pastor repreendendo, disciplinando, apontando pecados e oferecendo a sua graça de restauração. Quem não é crente não vai ouvir isso. E o Senhor Jesus não vai fazer esta oferta da graça no sentido de bater à porta. Esta ideia colocada pelo Senhor Jesus Cristo não compõe as verdades de evangelização, mas estas expressões são direcionadas àqueles que já são crentes, que já foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus, e que, em momentos críticos como estes dos laodicenses, estão um pouco distantes do caminho do seu Senhor. Ele é aquele que traz de volta
a ovelha perdida, ele é aquele que traz de volta aquele que se perdeu. Ele é também a porta, ele não é apenas aquele que bate a porta, mas ele é a porta. E ele é quem alimenta este filho, né, este povo, este que se perdeu do seu povo. Algo parecido aconteceu no ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, é uma figura própria do ministério de Cristo, né? E nós, hoje, que temos a palavra completa, podemos nos relembrar disso. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 19. Do verso 1 ao verso 10. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você deve estar lembrando de um monte de música sobre Zaqueu, e na grande maioria delas, eles dizem que Zaqueu fez um monte de coisa, preparou a casa lá, ou pediu para Jesus entrar. Você viu aqui no texto bíblico, na sabedoria divina revelada diante de nós, que ele só queria ver quem era Jesus, não tinha nada a ver com a casa dele. E o Senhor Jesus é quem disse: hoje eu vou comer na sua casa. E ele recebeu com alegria. Algo muito parecido com aquilo que o Senhor Jesus disse aos laodicenses: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, aí abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Essa ideia de comunhão novamente com o Senhor Jesus. Depois de um tempo, com os olhos turvados pelo pecado, o Senhor Jesus, misericordioso, volta a ter comunhão com este filho. Por quê? Porque ele ama, e quem ele ama, ele repreende e disciplina. Chegando ao final dessa carta, veja só, há uma promessa. O vencedor desfrutará da vitória completa sobre todas as coisas. E os textos que estão citados aí, são textos muito conhecidos, né? Filipenses 2, do 5 ao 11, onde o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus se humilhou, assumiu a nossa forma para nos salvar, e Deus o exaltou sobremaneira, né? E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Hebreus 4, a partir do verso 14, também vai dizer algo bem semelhante acerca da exaltação de Cristo e o seu domínio sobre todas as coisas após a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. E aí, o que Cristo promete ao seu povo é que, da mesma maneira que aconteceu com ele, que ele foi exaltado e se assentou à destra de Deus Pai, todo o seu povo, repreendido e disciplinado por ele, que recebeu ouro puro, purificado pelo fogo, que recebeu vestiduras brancas, estes também se assentarão no trono de Cristo, né? Assim como ele venceu, nós também venceremos e reinaremos juntamente com ele. Para aqueles irmãos que talvez tenham aquela inclinação para entender as coisas mais literalmente, o que o Senhor Jesus quer dizer aqui, não quer dizer aqui, é que nós vamos
pedir para ele, Senhor Jesus, só um minutinho, deixa eu sentar aqui neste trono. Não é essa a ideia, é o princípio de governo, tá bom? Que isso fique bem claro para nós. Nós também vamos reinar juntamente com Cristo. Este trono que ele assume após a vitória sobre a morte, e sobe aos céus e lá se assenta. Da mesma maneira, como estamos unidos a ele, passaremos pelo mesmo propósito, reinaremos após a nossa vitória sobre a morte, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Eu trago aqui um comentário interessante, caminhando já para o fim da nossa aula. Observe, e o texto também começa, né? Observe que o Senhor está instando para que a porta seja aberta. Não apenas isso, mas, como fica evidente no próximo verso, ele mesmo é quem está batendo repetidas vezes e chamando o pecador. Note a frase, se alguém ouvir a minha voz. Não é a pessoa no interior que toma a iniciativa. Esse texto está em total harmonia com a Bíblia, toda, nos ensinamentos concernentes à graça soberana. É o Senhor quem está à porta, ou contra a porta, ninguém o chamou. Ele está batendo, não uma, mas repetidas vezes. É ele quem chama, e sua voz no Evangelho, aplicado ao coração pelo Espírito, é poder de Deus para a salvação. Desta forma, essa passagem faz justiça tanto à graça divina, soberana, quanto à responsabilidade humana. É um comentário do nosso irmão William Hendrickson, naquele texto também, que eu já disse aos irmãos que nós estamos utilizando, né? O texto do livro Mais que Vencedores. Meus irmãos, o que nós aprendemos com esta carta é que o Senhor é longânimo, misericordioso e compassivo com o seu povo, né? Note bem, você não precisa abrir, mas se quiser, 2 de Pedro, está aí pertinho, capítulo 3, verso 9, diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, Cristo Jesus demonstra aqui neste ensino a todos nós que o Senhor é longânimo, misericordioso e compassível para com o seu povo. É por causa desta fidelidade, integridade, como é ressaltada lá atrás, né? Quando ele diz, eu sou o Amém, sou fiel e verdadeiro, é que, por causa destas coisas, é que nós, meus irmãos, não somos consumidos pela ira de Deus. Porque, vamos fazer uma reflexão breve aqui, nós fomos resgatados do império das trevas para o reino de Cristo. Nós recebemos muitas bênçãos espirituais. Nós temos o caminho da justiça sempre iluminado diante de nós. Mas nós, todas as vezes que pecamos, rejeitamos todas essas bênçãos. E quando pecamos, vivemos como se Cristo não tivesse morrido por nós. Como se nós nem sequer crescêssemos em Cristo. E se fosse por estas ações, se fosse pelas nossas ações, o Senhor já teria tirado de sobre nós a sua graça. Se a oferta da graça dele fosse baseada em nós, nas nossas atitudes, nós já teríamos tido a morte sobre nós e o Senhor já teria recolhido a graça de sobre nós. Já que nós não fizemos por merecer. O que a Bíblia nos ensina é o contrário. O Senhor Deus, e glórias a Ele por isso, o Senhor Deus chama aqueles que ama, mesmo sendo pecadores, e chamou essas pessoas porque as escolheu antes da criação do mundo, então ele já as amou antes mesmo que elas nascessem e praticassem o pecado. E ainda assim, depois de nascerem e praticarem o mal, o Senhor mantém a sua decisão sábia, soberana, graciosa, de demonstrar amor por este pecador,
restaurando as inclinações desta pessoa pela salvação em Cristo Jesus. Os méritos são todos de Deus, e é por isso que nós devemos louvar ao Senhor pela salvação, porque não depende de quem quer ou quem corra, mas de Deus usar a sua misericórdia, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos. E que grande bênção! E para que este plano de redenção continue ativo, o Senhor derrama infinitamente a sua misericórdia, a sua paciência para conosco. E todas estas bênçãos vêm a nós por causa da obra de redenção de Cristo Jesus. Veja só este outro comentário de outro irmão, Simon Kistemacher. Aqui está a graça do Senhor Jesus, que concede tempo aos laudicenses, para que eles se arrependam após lerem sua carta. Essa epístola quer mudar a postura morna dos destinatários e transformá-la numa vontade de trabalhar para o Senhor, pois a graça sempre antecede a condenação. E substitua o nome Laodiceia pelo seu próprio nome, porque a graça do Senhor se estende a nós também dessa mesma maneira. O Senhor nos chama a ser diligentes, né? A perseverar na fé, a conservar aquilo que Ele nos concedeu. Ele nos chama ao arrependimento, ao zelo pela sua palavra, demonstrando sobre nós a graça, chamando ao arrependimento, dando-nos tempo para que, então, ouçamos a sua voz e voltemos a ter comunhão com Ele, na mesma mesa, comendo o mesmo alimento, num ambiente de alegria, num ambiente de harmonia. Chegamos, então, ao final da nossa aula, considerando estas expressões aqui. O chamado de Jesus para a comunhão não é, definitivamente, para os de fora da comunidade dos santos. É antes para aqueles que estão numa situação de adultério espiritual e que devem se arrepender. É de fato isso que o Senhor Jesus faz, enviando esta carta aos crentes de Laodiceia, por meio do anjo daquela igreja, para que eles retornem, baixem o seu orgulho, transformem a sua hipocrisia em questões de verdade, de fidelidade, comprando do Senhor, né, adquirindo do Senhor tudo aquilo que eles necessitam. E da mesma maneira, o povo de Deus espalhado pela terra também tem este acesso à mesma graça, à mesma oferta de longanimidade, deste que é o Amém, a fiel testemunha, aquele que é o princípio da criação, a testemunha fiel e verdadeira, o Senhor Jesus Cristo, que repreende e disciplina, sim, mas a todos aqueles que Ele ama. Esta ferramenta de disciplina e de admoestação é uma forma mais clara que nós temos do amor de Deus por nós. Ele não nos deixa entregues, Ele não nos deixa viver aí com a nossa vergonha da nudez sendo manifestada diante dos homens. Ele nos cobre com o seu sangue precioso. Ele nos enriquece com o seu ouro puríssimo. E que assim seja para a nossa vida, e que todos nós ouçamos estas admoestações, exortações do Senhor Jesus, que está muito provavelmente à porta dos corações de muitos hoje aqui, ofertando mais uma vez o ambiente de comunhão, de harmonia e de alimentação espiritual. Que Deus então nos abençoe a estar atentos e a restaurar o nosso caminho. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus, te louvamos porque tu és longânimo e misericordioso. E outra vez nos mostra que constantemente o Senhor nos chama ao arrependimento porque nos ama. Nos chama, ó Deus, a transformar nossas práticas, nossas motivações, porque temos pecado contra ti, pelo que te pedimos perdão.
E também, ó Deus, suplicamos o teu auxílio para que o Senhor restaure o nosso coração, nos motive outra vez a viver dignamente diante de ti, a pautar a nossa vida somente pela tua palavra, a ver o Senhor como a fonte de tudo aquilo que nós necessitamos. E te agradecemos porque é uma promessa tua e que o Senhor nos concederá tudo aquilo que nós precisamos. Guarda-nos, Senhor, pelo teu poder e restaura o nosso coração. Restaura o coração de cada um de nós que está nesta escola dominical e de cada um do teu povo que está espalhado pela terra. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Irmãos, chegamos ao final da nossa escola dominical, com a graça do Senhor, e também ao final das cartas, do estudo das cartas. A partir da semana que vem, nós vamos utilizar aquela revista que os irmãos receberam. Então, você já fique pronto aí, nós já vamos começar por uma das lições. No meio da semana, eu vou dizer direitinho qual é a lição que nós vamos estudar, mas a partir da semana que vem você já pode utilizar e, a partir do segundo domingo, você leve à igreja para que a gente utilize esta revista, se Deus assim nos permitir. Hoje nós teremos o nosso culto às 18 horas e os irmãos são convidados, né? Aqueles que não fazem parte do grupo de risco, estão convidados a estar conosco lá no nosso culto presencial ao Senhor, que também será transmitido, mas que é o culto presencial. Meus irmãos, um bom domingo a todos e que Deus os abençoe. Até mais.